Olá, meu nome é Cleiton Silva e vamos retomar o que foi exposto nos vídeos anteriores, quando começamos a análise do texto O Livre-Arbítrio de Santo Agostinho. Então, se você ainda não teve a oportunidade de assistir os vídeos anteriores, deixarei o link na descrição. Então, por favor, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal, beleza? Bom, nos vídeos anteriores fizemos uma introdução contextualizando o período da patrística. Depois falamos que o homem é mutável e finito. Falamos também das realidades que existem no mundo e suas hierarquias. Depois falamos da alma humana e os seus sentidos hierárquicos. E paramos no ponto central do argumento, que é Deus. Porém, eu percebi que acabei me adiantando no final do vídeo, mas no momento da exposição, suponhamos que Agostinho está apenas conjecturando a existência de Deus. Então, hoje continuaremos nesse ponto de que Agostinho começa a perceber que não existe outra resposta para a pergunta: aonde se sustentam as minhas convicções? Aquelas que me permitem julgar a realidade e aquelas que me dão, se você quer saber, substância para minha razão julgar o mundo, julgar os apetites. Não existe outra resposta senão a que existe uma realidade que não muda, que é eterna, por trás da mudança. Então agora, o que Agostinho vai fazer? Agostinho vai procurar em nós sinais dessa verdade imutável. Então veja só, se começamos a perceber que é preciso encontrar um fundamento para o mundo, ponto 1. E se começamos a perceber que esse fundamento não está no mundo, porque o mundo muda, e não está propriamente no nosso ser, porque nós mudamos, seríamos capazes de apreender algum sinal da existência dessa realidade imutável? Ora, se a alma humana, organizada hierarquicamente, tem na sua parte mais superior e sublime a razão, não fica claro que, se em algum lugar nós tivermos que procurar essa certeza, teremos que procurá-la na razão? Se é a razão a parte mais superior do nosso ser. E se é a razão aquela parte que mais se aproxima do topo, não é com mais probabilidade que será na razão que estará sinais da existência deste topo, da existência deste fundamento de verdade? Perceba, amigo, Agostinho está dizendo é que se existe alguma chance de nós apreendermos essa realidade superior, eterna e imutável, que precisamos que esteja sobre nós para fundamentar as nossas certezas, o que Agostinho está dizendo é o seguinte: se essa realidade existe, haverá uma chance de encontrar sinais na nossa razão pura. Usando a nossa razão pura, nós seremos capazes de encontrar sinais dessa realidade. Então, deixando bem claro para você, o que Agostinho começa a fazer aqui é o seguinte: Agostinho quer examinar a razão do homem em busca de sinais de algum conhecimento, de alguma forma de saber, algum sinal qualquer de algo que seja eterno, imutável e universal. Algo que vale para todos os homens, algo que sirva para todos os seres racionais. Então, Agostinho examina a razão em busca desse algo que, por enquanto, ele está apenas conjecturando existir. E aqui, amigo, veja que coisa legal. Pelo princípio da subordinação, o sentido interior julga e subordina os sentidos externos, sentidos físicos. A razão julga e subordina o sentido interior. Essa realidade imutável, se existir, é superior e, portanto, julga
e subordina a nossa razão. Ora, amigo, só existe uma chance de termos sinais dessa realidade. Se essa realidade quiser se mostrar a nós, porque ela é superior a nós e não nós a ela. Portanto, o que o homem tem que fazer é mostrar a tenacidade de conhecê-la. É buscar fazer o uso firme e reto da sua razão, que é a sua parte mais superior. Ora, se essa realidade suponha que seja Deus, há apenas uma chance de conhecer Deus. Portanto, o que faz Santo Agostinho antes de examinar a razão em busca de sinais da existência de algo eterno e imutável? Agostinho implora. Agostinho reza. Agostinho ora. Agostinho pede. Agostinho se humilha. Agostinho exorta misericórdia a Deus. Misericórdia é essa verdade suprema. Que Deus me permita conhecê-lo e que Deus me dê sinais de sua existência. Agostinho olha para o alto e Agostinho admite a sua completa ignorância e a sua completa incapacidade de alcançar o verdadeiro. E Agostinho admite que é o verdadeiro ou superior, que é o verdadeiro que está no controle e que se há uma chance de conhecê-lo, é se esse verdadeiro decidir descer até Agostinho e decidir iluminá-lo. É por isso, amigo, que sempre quando Agostinho se detém em análises de questões profundas, ele sempre exorta a Deus e se humilha a Deus para que Deus desça até ele, porque ele não pode alcançar Deus. Ele é um zero à esquerda comparado a Deus. Que Deus tenha misericórdia dele. Que Deus aceite rebaixar-se e chegar até a sua criatura. E que Deus lhe ilumine para que possa enxergar essa verdade. Para que possa, na sua razão, encontrar sinais da sua existência. Agostinho reza, implora. Agostinho se humilha. E do alto do seu desespero, do alto do seu sofrimento e da constatação de sua incompletude, Agostinho enxerga uma luz. Depois da aflição, de analisar fórmulas e fórmulas e fórmulas de conhecimentos e que no fundo eram todos mutáveis e efêmeros, Agostinho encontra dois sinais da existência de uma verdade eterna, imutável e universal. O primeiro sinal, amigo, são os números. Os números. Não entendeu? Eu vou explicar. Quanto é 2 mais 2? 4. Quanto é 3 mais 3? 6. Quanto é 6 mais 6? 12. Qual é a soma dos ângulos de um triângulo? 180 graus. Quantos graus tem uma circunferência? 360. 6 mais 6 é 12. Aqui no Brasil, na China, em Taiwan, na Arábia Saudita, em Marte, em Vênus, em Júpiter, em Plutão, no raio que o parta, 6 mais 6 é igual a 12. A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, mas não é 180 graus dependendo de quem você for, é 180 graus sempre. Você nunca se perguntou sobre isso? Então pega esse cara que vira e fala assim, tudo no mundo muda, só que 6 mais 6 é igual a 12. Em suma, os números, apesar de
indefinidos. Veja, os números são indefinidos, não são infinitos como aprendemos na escola com o professor de matemática, porque o infinito não muda. Então perceba que se você me disser 6 quintilhões, eu posso acrescentar ou diminuir um número. Então você percebe que mudou, porém, os seus resultados não mudam. E é certamente um sinal de que existe no mundo algo além do mutável, além do efêmero. Os números, os seus resultados e as suas relações se impõem a nós. Por que se impõem a nós? Porque, querido, eu não sei se você percebeu que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus sempre. E não porque nós nos reunimos e decidimos isso, mas de onde veio isso? Eu sei lá, eu não sei de onde saiu isso, mas eu acho que foi Pitágoras que descobriu isso. Então, essa é uma prova inconteste, irrefragável e inconcursa de que existe algo além dessa realidade que estamos vivendo. Porque nessa realidade que vivemos, tudo muda. Eu mudo, você muda, o mundo muda, o universo está mudando. Mas, depois que o Sol explodir, 6 mais 6 continuará sendo 12. Entenda, o que são os números? Os números são um sinal da existência dessa realidade que transcende a nós, que se impõe a nós. Um sinal da existência desse ser que não entendemos direito o que é, mas que é eterno, é imutável, é verdadeiro, é perfeito. Eu não sei se você percebeu, mas se o sujeito vier na tua frente falar que 6 mais 6 é igual a 14, logo tu vais corrigi-lo, porque tu tens na tua razão o certo claramente. Se o engenheiro colocar lá no projeto dele que 6 mais 6 é igual a 24, o prédio vai cair. Em suma, esse é um sinal, uma marca na nossa razão, como se fosse uma assinatura de Deus. É como se Deus dissesse assim: olha, já que vocês são todos uns babacas que mudam sempre, eu deixarei aqui os números para vocês terem um lugar para se segurar, ok? Existe um outro sinal. Sabe qual é? É o que Agostinho chama de sabedoria. Como assim? É o seguinte: o homem tem dentro dele certos números de leis imutáveis, universais e eternas, que não são contestadas e discutidas, são óbvias. Por favor, Cleiton Silva, você poderia me dar um exemplo? É claro, o bem, a ideia de bem. Veja, as pessoas discordam muito sobre o que é o bem, mas nenhuma delas discordam de que o bem é preferível do que o mal. Ou você já viu alguma delas correndo atrás do mal, querendo o mal? Nenhuma delas quer o mal, o que não significa que não possam fazer mal a si mesma ou a outras pessoas. Isso é diferente. Mas todo aquele que age, age em busca de um bem último. Mesmo que não seja necessariamente um bem, quer dizer, pega um cracudo. Para ele, o crack é um bem último. Mas está claro para todos que não é um bem. Ora, mas para ele é um bem último. O fato é que a busca pelo bem parece óbvio. Parece óbvio para nós que o bem é melhor do que o mal. Ou seja, algo em nós nos diz que o bem é superior que o mal. Quer dizer, o bem deve ser perseguido e o mal deve ser evitado. Algo em nós diz isso. E nós somos idiotas, confundimos o que é o bem. Mas o bem continua firme e forte. Outro exemplo. A felicidade. É a mesma coisa. Perceba, as pessoas discordam muito do que lhes fariam felizes, mas nenhuma delas discordam que a felicidade é superior que a infelicidade. Quer dizer, para todos nós parece haver uma ideia muito clara do que
de que devemos correr atrás da felicidade, mesmo que as pessoas tenham percepções diferentes do que seja a felicidade. Mas parece óbvio para todos que a ideia de felicidade é superior que a ideia de infelicidade. Eu ainda estou para ver na minha vida alguém que vá buscar a própria infelicidade, do tipo, você vira para o sujeito e pergunta o seguinte, por que você está trabalhando aí? É por dinheiro? Não, é só para ser infeliz. É estranho, né? Você pode trabalhar num lugar e ser infeliz, mas você só vai ficar lá se você achar que de alguma forma a sua estadia lá vai lhe dar felicidade, seja com o dinheiro que você vai ganhar ou qualquer outra coisa. E mesmo assim, você não necessariamente trabalha por dinheiro. Você trabalha para comprar alguma coisa que vai lhe trazer felicidade, mas a felicidade parece ser o fim. Ora, existe claramente a ideia de superioridade da felicidade que a ideia de infelicidade. Não é estranho que você pense assim? Outro exemplo, a verdade. A verdade é mais legal. Veja, eu na minha pequena vida percebi que todos mentem, mas não conheci nenhum que gosta de ser alvo da mentira. Conheci muitos que enganam, mas não conheci nenhum que gosta de ser enganado. Não é estranho isso? Veja, eu acho impressionante como a verdade se impõe, a ideia de verdade se impõe de forma absoluta. Sabe por quê? Porque tem muita gente que vira e diz assim, não, a verdade não existe, a verdade é uma criação das nossas mentes, ou da sociedade, ou não existe verdade absoluta, sabe? Todas essas palhaçadas. Esse pessoal parece ignorar que quando você afirma a verdade não existe, isso já é uma verdade, e portanto a verdade existe. Quando você afirma não existir verdade absoluta, ora, essa frase é uma verdade absoluta e, portanto, ela existe. A verdade é relativa. Como relativa? Esta frase é relativa? Não, ela é absoluta. Então a verdade não é relativa. Imposição da verdade sobre a mentira. A ideia de verdade se impõe à mentira e parece haver dentro de nós, claramente, a ideia de superioridade da verdade em relação à mentira. Por que isso? Novamente, é um sinal para que eu diga que certamente existe uma ideia de verdade, de felicidade, de bem, tendo em vista que essa ideia não se sustenta se não estiver apoiada em algo que não muda, em algo imutável. Virtude de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é a verdade, Deus é a felicidade, Deus é o sumo bem. Notou? Deus é aquele que sustenta a verdade, a felicidade e o bem no mundo. Veja ainda, a verdade, a felicidade e o bem, tal como estamos analisando, tal como Santo Agostinho chamou de sabedoria, é um sinal da existência de Deus, como os números, uma marca de Deus que nos criou, colocando essas ideias novamente. Como vocês são um pouco desajeitados, vou colocar dentro de vocês uma ideia clara de verdade, da felicidade e do bem, para que vocês não se percam, tá certo? O detalhe é que a ideia que existe dentro de nós, de verdade, de felicidade e de bem, nada mais é que a essência de Deus, porque Deus é a verdade, Deus é o bem, Deus é a felicidade, Deus é a perfeição. A perfeição. Nunca se perguntou sobre isso? Se você olha para o mundo e só vê coisas imperfeitas, e você olha para si mesmo e se ver imperfeito, como é possível haver o perfeito? Como é possível que você se perceba imperfeito sem que tenha uma ideia de perfeito? Notou? Portanto, está claro que tanto a sabedoria quanto os números são certamente sinais
da verdade absoluta que se impõe a nós. Resumindo a ópera, não só Deus existe, como Deus é aquele que permite aos seres finitos e mutáveis conhecerem uma realidade infinita e imutável para que estes seres possam construir suas verdades, suas crenças com o mínimo de estabilidade. E mais do que isso, teoria do conhecimento, teoria da iluminação, mais do que isso, se essa verdade de Deus é superior a nós, e se essa verdade transcende a nossa realidade como ser, está muito claro que nós só podemos ter alguma ideia de verdade se essa verdade de Deus se der a conhecer e descer até nós e nos iluminar. Portanto, Deus é aquele que ilumina os sinais da verdade que Ele mesmo colocou em nós. Show de bola? Bom, eu finalizo esse vídeo aqui. E não se esqueça de curtir, se caso você gostou, e compartilhe o vídeo com seus amigos. E por favor, se inscreva no canal. Continuaremos no próximo vídeo. Até logo.